Estamos dando início a mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma presença marcante. Professor Leone, morador do bairro Gaspar Grande, já esteve conosco algumas vezes aqui no Valor Entrevista, sempre prestigiou e hoje ele volta para falar um pouco mais da vida dele, mas também de um desafio. Um novo desafio. Que já está estampado aqui na camisa do professor Leone, mas a gente vai falar disso depois. Professor, é um prazer, uma honra te receber novamente, seja bem-vindo. Prazer. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Obrigado pela audiência a vocês e sempre com um amigo, né? Vamos trabalhar, prof? Vamos trabalhar. Professor, acabei de sair do trabalho. Então, ele acabou de sair, nós estamos gravando aqui numa noite de terça-feira. Ele é pai, casado com a Ivonete, é morador do Gaspar Grande, formado em Educação Física e pós-graduado também. E pai da Lenora. Eu quero começar falando da tua filha. Minha filha é um presente que eu e minha esposa tivemos, né? E já tem 21. Passa 21, 21 anos. Né? Foi dado, sempre fiz o possível, né? Eu e minha esposa, a gente fizemos o possível para dar a melhor educação que teve. Uhum. Estudou sempre em escola pública. Sim. Nunca estudou em escola particular. E quando era pequena fazia karatê, lógico, sonho do pai, né? E aí um dia ela não quer mais fazer karatê. Então, o que você quer fazer? Fazer música. Na época eu trabalhava como professor de educação física também na Ferrandino Dagnoni, uma escola muito boa. E tinha um amigo meu que estava se formando em música, eu pagava ele para dar aula para ela lá em casa. Olha. Aí o que eu fazia para ajudar ele? Eu pagava uma mensalidade, nós trabalhávamos naqueles mesmos dias na escola. Sim. E eu trazia ele de carro até em casa, tomava um cafezão. Ele pode trazia contar, o violão. né? Pode contar. Tomava um cafezão e aí ele ia dar aula e eu ia dar aula de karatê na academia. Quando eu voltava, levava ele até lá no centro para ele pegar o ônibus para ir para a faculdade. Então, assim, de uma forma dele me ajudar. Sim, uma troca. Uma troca. E eu ajudei ele, né, quando ele mais precisava. O que tu recorda da infância da tua filha? Da infância da minha filha, eu fiz tudo o que eu fiz quando era pequeno para ela, né? Então, a gente brincava na chuva, rolava na grama, se machucava, andava de bicicleta, tudo que eu pude fazer quando eu era pequeno, há muito tempo atrás, eu procurei fazer para ela. Então, para ela ter essa vivência da infância. Sim. Ela teve uma infância bem aproveitada. É aquela famosa infância raiz. Raiz, aquela, sem telefone, sem nada. O primeiro telefone dela foi com 13 anos. Olha aí. Que ela ganhou. Ela pedia, disse não. Aí tinha o videogame, aquelas coisinhas assim que a gente brincava, nós brincávamos junto, coisa e tal. Pai e filha, mãe, coisa e tal. E eu aproveitei bastante. Então, quando ela não quis mais fazer o karatê, botei na música. Entendi. Saiu da música, aí ela tinha uma pequena dificuldade na escola com matemática, coisa e tal. Tinha as crianças, né, lá no Ivo de Aquino. E aí eu descobri uma escola preparatória militar lá em Blumenau. Tá brincando. Sério, lá perto do Neumarkt. Ela foi estudar. Aí, segundo turno. Sim. Fazia a escola de manhã. E à tarde, na quarta e na sexta-feira, ela ia para lá. Olha só. Com reforço escolar. Foi o melhor investimento que eu fiz. Com certeza. Né? Ela adorava fazer, porque daí na sexta-feira tinha preparação física, tinha coisa e tal. Meu, muito bom. Então foi assim um período bom. E assim, eu, felizmente ou infelizmente, eu viajava muito. Até por causa da arbitragem do karatê. Hoje faço parte da comissão de arbitragem do estado. Sim. Vai fazer uns 20 anos já. Teve evento em Joinville recente, né? Teve o Campeonato Brasileiro, né? Eu vi tu na foto lá. Ficou bonito o terno, né? O terno ficou bonito. Também, né? O Marcos também. É um cara bonito. O Marcos agora ele é JA.
né, árbitro A nacional. Olha só. Eu já sou desde 90 árbitro nacional A. Isso aí, hein, Marcos? Parabéns. Merece. Meu melhor amigo, vou falar em público. Amigo Show. igual aquele, porque amigo a gente conta na mão. É, E esse eu posso dizer seriamente que ele faz parte da minha mão. sensacional. São amigos que você tem no coração mesmo. Sensacional. Ô, prof, quando a tua filha ficava doentinha, como é que era pra dar conta disso aí, cara? Porque tu teve sempre uma vida tão corrida. Bastante corrida. Eu tô minha te esposa, perguntando né? isso. Eu tô te perguntando isso porque a gente sabe hoje também dessa dificuldade. O tempo mudou e as pessoas estão mais atarefadas. Então, Né? bem mais atarefado. O problema hoje, como professor a gente vê, né? Então, o tempo que eu dei aula 18 anos aqui na rede pública como professor de educação física. É que os pais têm que trabalhar e as crianças ficam perdidas, né? Então, hoje, também entrando nesse detalhe, né? Até porque estou entrando na vida pública, a falta de creche me ajuda. Eu tive uma bênção, tive uma vizinha minha Que te dava um apoio. quando a minha esposa, eu trabalhava, ela tinha jurado que não ia cuidar de criança nenhuma. Aí uma tarde, um domingo lá, e a gente, o que a gente vai fazer com essa avó Santina? E o que vai fazer? Daí ela mandou um recado, mandou a neta dela, chama o Leonardo. Aí eu fui lá, ela disse, se você quiser, cuido da Lenora para você. Olha eu fui só. abençoado demais. Aí a Lenora capinava, quando era pequenininha, antes de ir para creche, era a avó Santina para lá e para cá. Ótimo. Então foi uma avó que ela teve, que a minha mãe sempre mora em Blumenau, né? Até domingo eu estive visitando ela, está com 88 anos, já está bem debilitada. E a avó Santina era a avó da Lenora, perto ali. Que maravilha. Era assim, Esse era um suporte. Nessa parte foi uma bênção que eu tive, eu e a Nete, da Lenora. E ela também, aproveitou pra caramba. Imagino. Agora a gente vai abrir uma janela especial, né? Você é casado com a Ivonete, quantos anos? Vai fazer 34 anos. 34 anos. O que tu aprendeu com ela? Cara, se eu te contar a história, assim, do que conta, porque eu sou de Curitiba, Paraná, mas moro em Santa Catarina e sou gasparense de coração. Sim. Coração mesmo. E quando a gente era pequena, tinha o tal do Rio Belém lá. E a fábrica de chicletes, ping-pong, aquilo lá, pegou fogo e eles jogaram as coisas no Rio Belém. E a gente ia lá catar, a gente era pobre, paupérrimo, né? Então, e a gente ia catar e assim, conversando e tal. E eu lembro que eu dei uma caixa para uma menina de chicletes que eu peguei lá no Rio. E minha mulher lembra que alguém deu uma caixa quando ela era pequena. Tu tá brincando. E o destino veio. Não, né? Sério. Será? Sério. E um domingo saí de casa, na Oktoberfest. Eu conheci a minha falecida cunhada, né? A irmã dela. Morreu de câncer agora no final do ano. A gente passou um ano e pouco com esse problema de câncer, né? Que é o mal da humanidade. É uma tristeza muito forte. E eu encontrei minha cunhada lá, falei, dança. Minha cunhada era meio devagar e a Nete gostava de dançar. Então a gente se encontrou ali por umas 11 horas da noite e dançamos até 6 da manhã. Direto, eu era atleta, então não aguentava o tranco. E aí ela morava na escola agrícola, onde eu morava. Então levei ela para casa e aquelas trocas, né? Pode falar beijinho, né? Pode. Então pode. A gente é adulto, aqueles amassos. Aquelas coisas de jovem, né? Eu tinha 26 anos, 25 na época. E aí combinamos domingo de sair junto. Aí, só que eu não sabia que a sogra ia junto, né? Olha só. Mas a minha sogra era uma mãe que, nossa, daí a gente combinou sair na outubro, lá no parquinho, que tinha a Jéssica, que é a irmãzinha mais nova dela, que é adotiva. E aí fui com a sogra, coisa e tal, e domingo, e daí dali em diante, até hoje. E estão juntos há 34 anos. Que história, hein? Assim, Ela é a tua base, o teu apoio. Ela é meu apoio. E vice-versa. Italiana, já aviso que é italiana, que é braba. Eu sou calmo, então ela fica braba comigo. Fala pelos cotovelos? Não. Não? Quando fala brabo. Meu, é mesmo? Mas é o amor da minha vida. Maravilha. Ela não acredita, mas é o amor da minha vida. As mulheres não acreditam, né? Não, a gente é leal, né? Então, mas tô falando ao vivo aqui. Faz para estar registrado isso aqui, registrado, hein, olha aí, ó. Bom, um capítulo especial também. E assim, desculpa interromper. Imagina. Briga de casal tem.
Claro, sempre tem. Quem não brigar, não namora. Não tem sangue. Não tem sangue. Não corre na Não veia corre na nada. veia. É. Deixa eu te falar, você morou durante muito tempo no Bela Vista. Bairro Bela Vista. E Foi hoje- o primeiro bairro que eu morei. Não, o segundo bairro que eu morei, porque eu morei no início na Água Verde, ali uns 6 meses. Já em Blumenau. Na Água Verde, não, Água Branca, desculpa, aqui em Gaspar. Tá, E depois fui morar no Bela Vista, entendi. lá em cima no Morro da Caixa d'Água, lá. Entendi. Então você ficou no Bela Vista um período 18 anos. e você está há 16 anos no No Gaspar, Gaspar Grande. Grande. Como é que é morar nesse bairro maravilhoso? Cara, olha, eu acho que assim, pra mim não tem bairro melhor. Que quando eu fui morar Tem o lá, Gasparinho, pô. Então, Ah, eu não, vou mas- defender o meu aqui, né, pô? meio caminho aqui, né? População já diz assim, mas olha só. Não, olha- mas assim, pra mim, pra morar, Tô brincando, mas são dois bairros maravilhosos. Gaspar é maravilhoso. Se a cidade gente Gaspar, olhar, não tem bairro sensacional. ruim, né? Qualidade de vida aqui em casa. A população aqui, em vista de... Eu já viajei, sinceramente, esse Brasil inteiro. Então hoje, se eu quiser ir lá para a Amazônia, eu tenho amigos lá que se, professor, pô, arruma um lugar para mim, eu vou Sim. lá. Pernambuco, eu vou lá, tenho amigo lá. Sim. Então o Karatê me deu isso. Ótimo. Né? Eu tenho amigo em qualquer lugar do Mas Brasil. volta pra Gaspar, né? Gaspar é o Silo. Então quando eu vim morar para Gaspar, eu pagava aluguel ali pro Milito, que eles chamam ali, Sim. Mercado Eliane, e adorei morar. Porque Gaspar não tinha asfalto ainda, não tinha, era bem tranquilo, né? Rural. Rural mesmo. Aí tinha as arrozeiras ali, então inclusive onde eu moro ali no Acácio, no residencial, era plantação de arroz. Uhum. Meu, ali era uma maravilha, eu adoro isso. Do lado ainda é, né? Não. E assim, de onde eu moro, se eu for caminhando, eu não gosto de caminhar muito, eu sou meio preguiçoso para caminhar, porque eu dou aula o dia todo, né? Sim. E à noite também. Então, caminhando, eu já fiz o percurso da minha casa até a academia onde eu dava aula na TAI, Uhum. 15 minutos. Pois é. E aí, se eu vou de moto, que eu comprei uma moto depois de aposentar, velho, é assim, né? A gente tem os sonhos, né? E de moto até a academia, ou até a fundação onde eu dou aula, Sim. 5 minutos. O Leone, dentro. o Não Leone tem. fala assim, velho, ele tá só com 60 anos. 60 cara, anos, tá na tá flor novo da ainda. idade, cara. E aí, Gaspar Grande tem o quê? Tem a Cooper, tem o Canarinho, né? Agora o Canarinho vai virar o SESC. Agora vai ser Sesc Senac, De vai repente ter eu um vou dar- hotel e de também repente, uma é. escola. De repente eu vou dar aula lá. Um não sei, espaço, ali, exatamente. né? Então, comércio é pujante, tem várias pessoas que têm os seus... Pessoas empreendedoras que Ao lado da maior empresa do município, praticamente, a Praticamente, saída ali a já saída dá ali. de frente com a Círculo. Então, assim, o que quero mais do bairro? Tem tudo. Tem Tupi ali Padaria, também. tem o Tupi. Uhum. Né? Então, assim, o que Cooper. esse Cooper, né? A mini ficou Cooper. linda ali também. Ficou bem. Sabe que isso... A gente se encontra de vez em quando ali na Copa. Quando eu ia para Blumenau, eu sempre falava pro gerente, eu procurava gente, pô, por que vocês não abrem um Gaspar? E nós fomos premiados com um Gaspar Grande. Exato. De repente ele atendeu e disse, pô, onde é que esse cara mora, né? Porque eu sou cliente da Cooper há bastante tempo. E onde Ele é que viu no mora? sistema, ele viu no sistema. Eu acho que foi. E foi assim, foi um prêmio pro bairro. Tem lá o antigo Borderes, tem o Mercado Sim, Eliane, sim. a gente tem que prestigiar o nosso Claro, bairro também, né? Então, claro. eu faço compra em todos. Na pandemia teve aquela compra no seu bairro, né? Então a gente tem que prestigiar com prestigiar o certeza. E o bairro Gaspar Grande, ele vem crescendo bastante, é pujante, tem um povo empreendedor, né? Tem agropecuária, tem loja de roupa, tem loja de venda de automóveis, tem oficinas Mecânica, né? mecânicas, né? Então, assim, ó, caixa de bate, então tem tudo que... E escola, né? E tem acesso, pois é, tem a Olímpio, Tem a creche ali. a creche, e tem acesso ao Gaspar Alto, né? Sim, aí tu vai para qualquer lugar. E para Blumenau, E dali que você sai do também. Gaspar Alto lá para Blumenau. Vai pro Garcia, né? Garcia. Pro Garcia. Já fiz algumas viagens, é muito bom. É, né? Eu ainda não fiz, não tenho medo. Acho que é bom. perigoso. Não, ali. tranquilo. É de pô. boa? De É. boa. Já Pessoal, fui de moto e fui de carro. Olha aí, ó. A gente está conversando com o professor Leone. E aí tem um detalhe nessa coisa toda, que é a tua formação em educação física e também a tua pós-graduação. Me fala sobre isso. Por que tu escolheu esse curso, cara? Assim, quando eu vim morar em Blumenau, eu morava no bairro da Velha. Tinha Velha Grande e Velha Pequena. Velha Grande e Velha Central.
Eu sempre fui atleta. Eu fui atleta de corrida, 100, 200, 400, 800 e o 1.200 na época existia para criança ali. Eu fazia os saltos, porque lançamento não adiantava, não tinha força, Pois é. sempre fui forte, né? Só a titelinha. Então eu gostava de correr. E eu era do time do handebol da escola. Sim. Eu gostava de jogar handebol. E eu tinha um professor que era muito bom. Profissional. É isso que a gente precisa. Profissional com vontade de fazer o que ele pratica. Exato. Por exemplo, eu sempre que dei aula de educação física, eu gostei sempre de fazer o que eu gosto de fazer. Então eu fui procurar aquilo que eu gosto. Claro. Porque você tem muitos profissionais que trabalham e não gostam do que fazem. Então assim, um conselho meu, faça o que você gosta. Mude a vida. Faça um 360, um 180. Exatamente. E com 17 anos eu comecei o Karatê. Né? Tinha aquelas séries do Kung Fu, não sei se lembra, Dave Carradine, aquelas coisas. Kung Fu. Eu tinha lembro. o Bruce Lee com o... Sim, o Bruce Lee, sim. Bruce Lee, sim. Mas o Karate Kid é o que eu mais gosto. Eu particularmente não gosto. Danielson. Fica no... Marcou, né? Minha infância. Foi a primeira, né? E aí eu treinando Karatê, faixa preta, coisa e tal, e eu vi que faltava alguma coisa para mim. Faltava aquilo, conhecimento, anatomia. Eu sempre fui curioso. Eu sempre fiz os meus treinos. Sim. Não quero falar mal, mas o meu professor não dava bola para isso. Cada um se virava. Ia lá, fazia a aula. Não tinha essa eu era orientação, daquele cara que chegava às 5h30 da tarde e saía meia-noite, 11 horas. Olha aí. Só Karatê. E aí eu vi que faltava alguma coisa. Aí um colega, um jantar de família. Aí a minha mulher lançou o desafio. Por que tu não faz o vestibular? Porque eu tinha parado de estudar para fazer o Karatê. Quando eu voltei do quartel, comecei o Karatê, depois eu voltei do quartel e continuei o Karatê. E dando aula na academia, coisa e tal. E aí a minha mulher me chamou, falou, vamos fazer o EJA. Antigamente era o NICE. Vamos voltar a estudar, é o NICE. E eu voltei a estudar. Voltei a estudar. E na formação do NICE, do último ano, em sábado à noite e no domingo era o vestibular. Eu já tinha pago, ela disse, já que tu pagou, vai, faz. Vai, claro. Aí fiz, e era uma vontade minha já antes, né, já tinha esse desejo de conhecer como é que funciona o corpo, por causa do Karatê. Sim. E fui lá, de bobeira, fiz. Não quero me gambar, mas foi uma das melhores notas, eu fui chamado na primeira. Antigamente não tinha essas, Vestibular? Era vestibular mesmo, Sim. né? Não tinha outra. Sim, eu sei. Não tinha Enem. Não tinha Enem, isso, me fugiu a palavra, obrigado. Mano. E tinha que estudar. A redação, a segunda melhor nota foi minha. Olha aí. Então, assim, me deixa vaidoso isso. Claro. Mas quem me empurrou foi minha mulher. Sim. Foi minha esposa que disse, pô, vamos estudar comigo. E aí foi. Comecei com 39 anos, prestei o vestibular, com 40 eu comecei faculdade. Nunca é tarde pra gente começar um sonho nosso. Tá aqui um exemplo. E depois que tu te formou, tu fez a pós-graduação? Fiz. Aí o que aconteceu? Depois de formado, uma semana antes de colação de grau, o pessoal de Joinville veio atrás de mim para montar uma pós-graduação. Tu tá brincando. Eles vieram atrás de mim, porque eu era o mais velho da turma. Sim. Quem era para bater de frente com os professores sempre era eu. O pessoal, pô, professor, fala lá. Era eu que brigava com os professores. Porque a gente tinha a mesma idade quase. Sim. E aí eu disse, eu monto, eu faço a pós-graduação e arrumo. Quantos você precisa? Eu disse, uns 25, eu arrumo 30, mas eu monto a grade. Tá. Aí eu fui lá, disse, aí falei com o doutor João, professor de musculação, doutor lá da FURB. Disse, ô João, me ajuda ele. A Ana ela dava aula de natação. Me ajuda a montar uma grade. Arrumo os professores que me pediram para fazer. Eu montei a grade. Cinese, fisiologia, tudo que não tinha quando eu estudei na época, após apresentar. Coloquei na pós. Show. Né? Treinamento esportivo, treinamento de rendimento, sobrevivência na mata, até isso eu coloquei no currículo. Pô, foi bem assim, 1 ano e meio, sábado e domingo. Não tinha folga não, não tinha falta. Eu nunca tive folga. E depois que terminou a primeira pós, me vieram buscar de novo. Pô, tu não quer montar uma outra? Eu disse, tá bom, então assim, eu monto de novo. Não, tu monta metade da grade, mas tu paga metade da pós. Tá. Eu disse, então tá bom, mas eu monto a metade da grade. Que eu sabia que eles queriam encher pra... Sim. Beleza.
Aí mais um ano e meio, quase. Business. Quase 10 anos, quase 8 anos de estudo. E aí depois vieram atrás de novo de mim para fazer um mestrado. Disse, não, agora deu. Aí deu. Deu. Aí passou do limite. Entendi. Mas o importante, aqui fica o exemplo para você que está nos assistindo aqui no canal, de que nunca é tarde para começar, para recomeçar e para conseguir progredir. Eu conheci uma senhora de 62 anos, lá em Curitiba, num campeonato brasileiro. Aliás, conheci o professor Aldo Luz, falecido. Aí ele contou a história da senhora. Ela veio do Japão, e lá no Japão ela queria treinar karatê. O pai não deixou. Olha. E veio para cá, pro Brasil, Curitiba, lá tem uma colônia japonesa, e casou. O marido não deixou ela treinar karatê. Aos 60 anos, 62, ela ficou viúva e começou a treinar karatê. Sim. Encontrei ela em São Paulo, disputando campeonato aos 70 anos. É isso. Professor Aldo Luz, professor, lembra daquela senhora? Tá ali, ó. Nunca é tarde, Nunca pessoal. é tarde. Nunca é tarde. Me conta uma coisa, teve um período difícil nesse teu trajeto aí? É que assim, eu sempre trabalhei na escola e na época o Centro Educativo, não sei se chegou a conhecer. Não. O Centro Educativo foi um marco que foi esquecido aqui. Que a gente, quando se por uma casa, a gente se eleger, né? A gente nunca sabe, né? Porque a política ela é complicada. E aí você vai contar com os amigos para te apoiarem. Claro. E o Centro Educativo é um marco que marcou bastante. Eu trabalhava na área social e lá tinha karatê, tinha música, tinha ajuda escola, matemática, português. Era um reforço para a criançada. Então eles iam de manhã, quem estudava de manhã, e à tarde para fazer o lanche, comer, porque a grande maioria era carente mesmo, né? Então tem muitos alunos que hoje me encontram, professor, tudo bom, coisa e tal, eram de lá. E aquilo, assim, falta para Gaspar. Uhum. Então, tem a escola, mas teria que ter um local ou mais... Tu esteve à frente? Eu estive à frente 10 anos lá. Durante Não, 10 à frente nesse não. Tá. E aí, em 2008, deu aquele problema. Um ano atípico, 2008 o Estado parou. O Estado parou e nós sofremos uma catástrofe aqui. Então, inclusive, surgiu a Praça Céu por causa disso também. Para assentamento dessas famílias. Sim. E muita gente perdeu vida, né? Foi realmente, assim, um período bem delicado. Bem delicado. E nesse meio tempo, eu trabalhava lá no Centro Educativo ainda, em 2008. Veio o Ednei, nosso pré-candidato a prefeito, e fez uma Tu já proposta. conhecia o Ednei dessa época? Sim, eu trabalhei 2 anos e meio no fórum como voluntário de infância e juventude. Então eu preciso fazer um adendo aqui, porque o Ednei fez um convite para ele para participar do pleito eleitoral. E aí me veio agora uma coisa que é importante a gente mencionar. As pessoas seguem o líder realmente. Sim. Você teve esse contrato com ele, ele de certa forma mostrou a pessoa, o caráter que ele tem. Sim. E hoje você segue ele nesse novo desafio, tanto você, quanto a Dete, como o Carlos, o Ivens, todo o time do Novo aqui da cidade de Gaspar. O Ivens foi meu aluno do Karatê. Olha só. Então, parabéns, Ednei, porque é difícil você manter... E olha, ele não é de Gaspar, mas é gasparense de rachado, assim, de roxo, como diz o outro. Porque aí nesse período ele veio, né, falar comigo, na época eu trabalhava lá no Centro Educativo, na área social, veio ele, a juíza Ana Paula, e o Adilson na época era prefeito. Estava fazendo a transição porque o outro partido lá ganhou. E aí eles vieram fazer o convite, só, professor. A gente confia no senhor. E lá no João Santos está acontecendo a distribuição da comida, alimento, né, da roupa, os utensílios de limpeza, colchões. Houve vários desvios lá, então começou a dar um conflito lá. Tinha muita gente estranha trabalhando lá. E eu disse, não, beleza, eu vou. Era meio louco nos outros, né? Eu aceito o desafio. Mas assim, eu já falei para a juíza e falei pro Adilson. Quem manda lá sou eu. Se vocês quiserem alguma coisa, fala comigo primeiro. Aí a gente resolve. Dentro daquilo que eu Tem de estipular. estratégia. Tem estratégia. É o meu jeito de trabalhar. Não queria muito, mas fui. Foi um desafio. E aí o que eu disse? Ó, quem está lá, eu não quero ninguém lá.
eu vou chamar funcionários que são efetivos, que trabalham para a prefeitura, que vão trabalhar comigo lá. Eu vou escolher a dedo, que eu conheço alguns lá do Obras e do SAMAI, que vão trabalhar comigo lá. Sim. E beleza, então tá bom, foi aceito o termo, então tá bom. Chega lá na primeira noite, acho que eram umas 5 horas, eu tinha dado aula de manhã. Eu tava lá no cadastramento. E eu cheguei lá e falei com o pessoal, reuni o pessoal todo que tava lá, tinha umas 50 pessoas, gente estranha, tinha gente até de São Paulo. Olha aí. Não sei o que tá fazendo aí, não vou falar nada, mas estranho. E aí eu comuniquei eles, hoje é o último dia, coisa e tal. E eles tinha gente que levava a cesta básica todo dia para casa. Tava assim um desvio, tava uma bagunça. Uma bagunça mesmo. O pessoal sumiu muita coisa lá que podia ajudar muito a família e não ajudou. E eu aceitei o desafio. Então a partir de hoje vocês não trabalham mais aqui. Tem os funcionários da fundação, da prefeitura, eles vão tocar o negócio, a gente vai fazer a gestão da coisa aqui. E tá, beleza. Tá. Aí eram umas 9 horas, estava fechando o negócio lá e apareceu 3 lá dentro do coisa. Me ameaçaram de morte. Olha só. Que eu tirei a boca deles. Me ameaçaram de morte. E aí eu já disse, pode vir. Aí o cara disse, tem uns 18 lá fora. Eu disse, pode vir, os primeiros 10 eu vou matar, porque eu... E depois, se conseguir bater em mim, fica legal. Aí arregaram e foram embora. Mas fui ameaçado. Foi ameaçado de morte. Que situação, né? Aí abri um BO lá, coisa e tal, deixei bem claro. Eu conheço as pessoas até hoje, e quem me ameaçou sabe quem foi, que tá feito o BO lá. Aí avisei a juíza, avisei o prefeito, avisei o Ednei, que a princípio, né, me fez o convite, mas foi assim, bem delicado a situação. Aí trabalhamos, demos conta, aí eu cuidava da distribuição de água, do alimento, cesta básica, colchões, televisão, geladeira, cama, tinha de tudo, roupa de cama, até teve um excesso de roupa lá que teve que jogar fora, porque realmente apodreceu, não teria condições financeiras até para lavar. Para vocês entenderem, veio doações... Muita doação. De todo o Brasil. O Brasil é um povo maravilhoso, cara. A gente não merecia o que temos hoje na direção lá, né? Então é complicado. Professor, vamos para o segundo bloco? Porque tem um monte de coisa aqui interessante. Tem umas perguntas ali também para o senhor. A gente está conversando com o professor Leone e já voltamos. Voltando para o segundo bloco desse papo esclarecedor com o professor Leone. Uma história de muito envolvimento com o município de Gaspar. Como professor, já tem quanto tempo mesmo? Só 44 anos. 44 anos, professor de karatê na nossa cidade. Quer dizer, treinando karatê, 44. De professor, eu comecei em 86. Olha aí, de lá para cá, quase 40. Eu era faixa verde. Olha aí, muito envolvimento e ele agora está num outro desafio, porque o homem não para, é igual a Adete, né? A Adete também. Vocês chegam a 60 anos, a gente pensa assim, agora vai parar. Não, aposentei agora. Aposentou, pô. Não para, cara. Não dá para parar. O ser humano, se ele parar, ele enferruja, né? Nós somos uma máquina, né? Me conta, como é que foi aceitar esse desafio para você? Na realidade, assim, eu comecei a me interessar por política. Eu não sou um político, eu comecei a ver de formas diferentes, né? Eu tinha uns 54, 55, acho que mais ou menos. Foi assim. recente. Foi recente. Logo ali. E aí eu comecei a me interessar. Teve essas movimentações aqui em Gaspar, né? Antes da eleição do ex, né? E aí dentro do meu possível, né, quando não tinha evento de karatê, eu participava dessas carreatas, dessa movimentação. Sim. A gente trabalhou bastante que não acontecesse o que aconteceu, mas infelizmente a gente não pode duvidar de nada hoje em dia, né? Não dá para duvidar, senão o homem lá já... Né? E é uma pena, porque o homem, quando perde a liberdade de expressão, desde que não seja ofensiva, né, que não prejudique ninguém, é complicado, é triste. Então veio o Ednei, me conhece já desde 2000 e
2001, 2000 e... Não, minto, desde 99 me conhece. Que eu trabalhava no centro educativo, ele é comissário, 23 né? anos já, pai. Cidadão. 25 anos? 25 anos. Nossa. E aí ele veio com o convite para mim. Eu estava em outro partido e ele veio com um novo. Ah, né? tu já estava afiliado? Eu já estava afiliado em outro partido. Entendi. Sabe qual, né? Sim. Não vou dizer porque... Sim. E aí ele veio com essa proposta aqui, ó. Esse folderzinho aqui. Veio com o novo. O novo eu conhecia da época do Amoedo. Minha filha votou nele. Pela ideologia do partido. Sim. A gente fala ideologia, mas são os preceitos, né? Eu falei de forma errada, desculpe. E são os preceitos do ser humano normal. Sim. E esses preceitos, eles bateram com o que eu tenho com o karatê. Respeito, né? Intuito de esforço, conter o espírito de agressão, né? Vontade de treinar. Então, o novo bateu assim, puf, é isso que eu quero. É isso. O Edirei veio me convidar para ser pré-candidato a vereador. Olha aí. Até pelas experiências que eu tenho como funcionário público, né? Nunca fiz um concurso para ser efetivo. Eu acho que eu nunca gostaria dessa... Porque eu sempre gostei de caminhar. Sim. Ficar parado num lugar não é a minha coisa. E aí ele veio me fazer o convite e eu olhei, putz, o que eu vou fazer? Já pensei na minha mulher. Vou arrumar uma confusão em casa. Que ela não gosta, minha filha também não gosta de política. E uma frase me instalou na hora que ele fez o convite. Do Papa, um discurso, ele disse que os homens de bem abandonam a política por ela ser suja. Mas quem faz a política suja são os políticos. São as pessoas de má índole. E eu pensei comigo, já que ele deu aí, instalou aquela frase dele, eu disse, eu me aposentei mesmo, né? Hoje eu faço o meu horário, sexta-feira eu não trabalho, vou aproveitar meus 60 anos. E aí eu disse, dá um dia para eu pensar. Aí fui em casa, pensei, falei com a Nete. Nete é o apelido, eu sou o tio Noni e ela é a tia Nete. Minhas sobrinhas não sabiam falar meu nome direito, então tio Noni e tia Nete, na família é assim. E aí, Nete, o que tu acha? Ela disse, meu Deus, tu vai te meter, já não chega o karatê. Abandona a gente quase todo final de semana. Semana passada eu tava no Brasileiro, fui terça-feira, voltei domingo. Tu ainda vai te meter numa campanha vai te meter eleitoral? Numa campanha eleitoral ainda. Eu disse, olha, depois de a gente acompanhar a Câmara de Vereadores, a gente tem que fazer uma renovação. Sim. Com o velho, fazer uma renovação. Sim. Né? Então, o partido é tudo novo. A gente vê ali, por exemplo, Minas Gerais. Quem acompanha, assim, não precisa acompanhar sempre, mas olha as notícias que acontecem. Né? E como Minas Gerais evoluiu. Nós temos um baita de um exemplo aqui em Joinville, né? Sim. Até a Dete falou. Que exemplo maravilhoso. Eu, até semana passada, lá em Joinville, no campeonato, o vereador, ele me convidou para a gente bater um papo, coisa e tal. Mas, a gente trabalha das 8 da manhã até as 7 da noite, arbitrando, cansa. Aí ele convidou para a gente lá tomar um vinho, convidar prefeito, tudo lá de Joinville. Fui convidado, eu me senti honrado no convite. E eu disse, não, eu vou, mas chegou 7 horas, a gente já almoçou, eu tava com uma dor de cabeça, que era o final do campeonato, que teve 2 fases, 3, né? A classificação sul-brasileiro, sul-americano e o campeonato brasileiro. E não tinha muita folga. Pois é. Então, e aí ele me convidou para ir, chegou 9 horas, eu tava na cama, já tava dormindo. Era 8 e pouco, ele mandou o convite para ir lá na adega, lá tomar um vinho, que eu adoro vinho, né? Quem não gosta de vinho? Pois é. E comer uma pizza, um negócio lá, mas 9 horas já tava na cama dormindo, cansado. A idade é um pouquinho, né? A gente é mais jovem. Mas, assim, então, aí conversando, tivemos no 5º encontro aqui estadual, e aquilo começou a crescer e disse, não, então, o Edirei fez o convite certo. É a minha hora, né? É a minha hora de contribuir com a minha experiência, né?
ou a minha inexperiência, de repente, que é um desafio, Sim. porque você vai enfrentar uma coisa, uma situação em que Você vai assistia, mas você assistia de longe. fora, Agora eu vou estar apoiava, dentro. agora você está dentro. É outra De visão. repente, né, não sei, né, a gente nunca sabe. O intuito é de realmente contribuir dessa forma, né, na vereança. E aí quando ele fez o convite, eu aceitei, arrumei uma confusão em casa, agora minha mulher já está aceitando. Então, Sim. uma confusão a menos. É. E agora a próxima é o desafio de contar com os amigos, Uhum. né, ex-alunos, né, então... Quem É assistir, fazer a tua parte agora. eu quero fazer a minha parte como cidadão. Sim. Nunca fui político, né? Às vezes quando falava de política eu meio que desandava, assistia os meus Dá vídeos até um lá. ranço. Mas é que a gente é inocente, depois a maturação Você vem. vai pegando a experiência. Então assim, o meu intuito é, se por um acaso vier O a povo ser, escolher. né, o povo achar que de repente eu mereça, né? Eu trabalhar para eles, que é o preceito do novo, né? Transparência, né? Uhum. Justiça para todos. Às vezes a pessoa diz, justiça para todos. Como? Por que não? E quem faz as leis? É o legislativo. Uhum. Né? Então, a ideia do novo, por exemplo, né? Como lá em Joinville está acontecendo, até falando com o vereador aqui, muitas leis de 1900 e alguma pedrinha que não servem mais para nós aqui. Sim. Né? Eles estão fazendo uma limpa. A ideia é também a gente fazer uma limpa nessas Claro. leis que não servem para nada. Tem que renovar. E essa burocracia que tem hoje, a gente quer acabar com isso. Uhum. Né? Porque, para quem, que nem minha filha, né? Minha filha tem o MEI. Então, facilitar isso. Facilitar isso para o jovem. Sim. Ou uma senhora lá de 40 anos, eu quero, sei lá, montar uma empresa. A burocracia é muito... Eu vejo sempre por um lado que eu acho legal compartilhar. Para que tanto papel, hein, gente? No precisa. mundo da digitalização, no mundo da informação, toque de mão. Aí o cara tem que provar que é filho do neto, do tio, do avô, que era sobrinho do cunhado, para poder abrir uma empresa. Fica mais complicado. Basta o poder público analisar se ele não tem nenhum crime de calote ou alguma coisa que ele tenha cometido de crime, abre, dá a chance para a pessoa ter esse... Tem uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Agora eu vou dar uma apertadinha aqui no professor Leone. Opa, quero ver se ele... Não aperta demais que dá se problema. ele sabe aqui como é que funciona esse jogo. Porque tem o seguinte, ó. O Partido Novo, ele distribui, principalmente em Joinville, os seus cargos visando o profissional daquela área, que seria um profissional técnico. O que tu tem a dizer sobre isso? Assim, o que o preceito do novo, né, e que bate justamente com os preceitos, eu vou falar o cara tem que é a minha experiência de vida. Sim. Por exemplo, uma criança que vai fazer o exame para faixa amarela, faixa branca, ele tem que saber os catás. Ele tem que saber os quirons, o nome e a contagem. Sim. No mínimo. Um profissional que chega numa uma repartição e que não entende nada daquilo, é difícil. Ele foi posto lá porque amigo do outro lá, é complicado. E de repente, aquele profissional que está lá dentro, que trabalha, que vem, bate o ponto, trabalha lá 10, 12 efetivo, anos. Né? Isso é que o novo faz. Ele valoriza quem está lá, por quê? Porque quem está lá já conhece a rotina. Né? E lógico, analisando o trabalho dele, se ele nunca cometeu um desvio. Então assim, o karatê trabalha a retidão, o novo, mesma coisa. Sim. Tá? Então é isso que eu acho que o funcionário público, no caso, se por um acaso eu for, né, é isso que eu vou cobrar. Show. Tanto do legislativo quanto do executivo. Deixa eu te perguntar uma coisa com relação à gestão pública, porque eu quero que tu analise pra gente a situação da saúde no nosso município. Como é que tu enxerga? Olha, essa questão, a gente nunca começa uma frase com olha, né, mas... veja bem. Veja bem, né, aquela coisinha mais bonitinha. Eu não tenho muita papas na língua com os outros, eu sou da população. Sim. A nossa saúde pública, ela está deficitária, ela está com um problema sério. Eu vou ser sincero, a gente passa na frente de posto de saúde, eu mesmo
Usuário. O usuário, né? Quer dizer, faz tempo que eu me cuido. Eu faço exame de rotineiro, né? E porque o ser humano às vezes quer trabalhar e não cuida da saúde, porque o bem maior de nós é a saúde. Exatamente. E a nossa saúde, ela está deficitária. Eu vou ser honesto. Precisa de uma atenção, né? Eu não devo nada a ninguém, nunca devi, né? Devo pro banco meu apartamento, que eu tô pagando aí, né? Mas, assim, a saúde nossa tá complicada. Precisa de atenção. Por exemplo, eu tenho 60 anos, né? Eu tenho saúde, graças a Deus. Mas eu vejo pessoas com 61, 62, lá no postinho, buscando médico, um médico, 2 médicos. Às vezes, 30 pessoas. De repente, não dá para melhorar isso com hora marcada, mais médico, né? Mais médico eu não gosto de falar porque é uma palavra assim... Uma videochamada, algo nesse sentido. Nesse sentido. Agilizar essa. Para essa pessoa não... Eu passo lá, vou levar minha esposa, levo ela para trabalhar todo dia. Na sexta-feira, geralmente, às 5 horas da manhã, a gente passa lá. 5 horas da manhã tem mulher com criança. Não precisava disso. Tem que ter uma maneira de ajudar essa população. Sim. Não precisar ficar lá 4, 5 horas num posto, às vezes com sol, com chuva. O que eu percebo, parece que no Brasil, não vou falar de Gaspar, mas não, no Brasil inteiro. Falar no Brasil, porque a saúde no Brasil é um saco sem fundo, a gente sabe disso. São bilhões e bilhões, a gente não dá conta. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu viajei esse Brasil todo já. Só não fui lá para a Amazônia, na tua terra. Não foi por falta de convite, que eu tenho vários amigos lá. Nós aqui em Santa Catarina, a gente estava vendo ali o maior PIB, né? Nós somos o maior PIB do Brasil. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Nós temos um estado trabalhador. Apesar de Goiás, Goiânia, Mato Grosso, aqui, São Paulo, nós somos um estado um pouco menor. Mas nós somos um estado do exemplo. Mas se tu vai lá para São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou aqui Paraná, que a região sul nossa aqui é uma Europa show de bola. Diferenciado. Mas tu vai para São Paulo, vai para outro lugar, a saúde está muito pior. Mas aqui para nós, como a gente trabalha, paga imposto... Mas a população aqui também é menor, então a gente tem que ter fazer esse parâmetro de comparação. Né? Eu vejo o seguinte, parece que é cultural esse negócio de posto de saúde com fila às 5 da manhã e não entra nenhum gestor, independente do partido, se é isso ou aquele. Não interessa. Não entra um gestor que tenha uma visão de um projeto junto com uma Câmara de Vereadores que possa colocar todos os pingos nos is e acabar com essa vergonha. Eu não sou candidato não, tá, pessoal? Só estou dizendo enquanto cidadão. Que sofre também com isso. A gente passa por isso. É uma vergonha. É uma vergonha você saber que tem cidadão gasparense que paga imposto, que trabalha, que sustenta a sua família, 5 da manhã para enfrentar uma fila. E às vezes... É uma vergonha. E na grande maioria, às vezes, não consegue médico. Já me revolto. Não já dou um golpe de cara até aqui, hein, professor? Porra, cara. Contém o espírito de agressão. É um preceito do karatê. Uma coisa importante também, você já está ficando velhinho, né? E aí, o que dizer para os idosos? Eu tenho muitos amigos. Eu sempre, quando era mais novo, eu tinha o meu avô, pai do meu pai, o avô João. Eu adorava escutar aquele homem falar. Eu gosto de idoso falando. Eu paro assim, eu fico... Eu sou velho. Velho é quem aquele... Velho é quem parou reclamando, né? E assim, a gente vê pouca coisa pro idoso. Porque daqui a pouco, daqui a 10 anos, eu tô com 70. Eu tenho que pensar nisso. Passa rápido. Passa voando. 60 anos, olha. Cara, eu tô com 60. Voa. E eu me vejo daqui a 10 anos fazendo o quê? Karatê? Beleza? Mas quem não tem esse recurso? Me dói. Porque eu vejo muitas pessoas mais velhas que eu, 2, 3 anos, andando de muleta, sem noção, nem sabe o que vai fazer porque não tem médico, não tem ajuda. E a aposentadoria não dá para nada. Não dá. Eu mesmo me aposentei com uma aposentadoria baixa porque eu peguei aquela transição do... Né, então eu perdi. Mas eu também, quando era novo, eu trabalhava 20 horas e dava aula à noite. A gente não pensa no futuro. E agora vem cobrando, né?
E o jovem tem que pensar nisso, porque assim, ó, hoje ele tá com 20, tá tirando sarro da cara da gente. Daqui a pouco ele tá com 30, daqui a pouco ele tá com 40, para 50, ó, rapidinho. Eu fechei o olho, eu me lembro, tinha 15 anos, pedindo do meu pai para ele deixar o andar de skate, tinha 14 anos, para ele deixar o andar de skate no centro da cidade de Manaus. Eu me lembro do meu pai sentado, conversando comigo e falando para mim, quando você tiver 15 anos, você vai. Só que naquele tempo, 15, tô falando de 30 anos atrás, um ano demorava um ano. Demorava. Demorava. Era horrível. Hoje um ano é um mês, praticamente. Passa rapidinho. Ó, já estamos em abril? Já estamos indo para final de abril. Então tem sim que dar atenção para essa questão do idoso. Essa questão do idoso, e assim, ó, nós temos uma população que está envelhecendo rápido. Nós temos ali... A DET trouxe um dado hoje, nesse vídeo da DET, bem legal. São 12 mil idosos no município. No município. E fazemos o que com esses municípios? Então. Olha, eu vejo idoso com filho que quer trabalhar, precisa trabalhar e não cuida do idoso. E esses idosos que estão em casa, que a gente às vezes não conta. Exatamente. Jogado lá, sei lá, de repente assistindo uma Globo. Né? E o que fazer com esse pessoal? De repente um programa em que de repente possa ali no bairro desse idoso buscar praças de jogos, um momento para né? um lazer, dominó, xadrez. Eu adorava jogar carta, carta, dominó com meu sogro, eu adorava. Tem bastante coisa para fazer. E assim, a mente sana, corpo são. Claro. Pessoal, a gente vai pro terceiro, vamos pro terceiro bloco? Bom, vamos pro terceiro bloco, ainda tem, o papo tá bom. Ainda tem muita coisa aqui na pauta, a gente já volta com o terceiro bloco, com esse papo aqui com o professor Leone. Não sai daí, já voltamos. Só isso. Voltando para o terceiro bloco de um papo sensacional, a gente se diverte aqui nos bastidores, a gente fica conversando. Não é para ninguém saber. Não é para ninguém saber o que a gente fala aqui, mas é muito legal o papo com o professor Leone, sempre que ele vem aqui a gente se diverte. Vamos falar de empreendedorismo porque você tem uma questão importante para levantar, que é o primeiro emprego, né? O primeiro emprego é... Primeiro assim, ó, o que precisa para o primeiro emprego? Uma formação, né? Hoje a gente tem um déficit grande aqui, não só em Gaspar, em outras cidades menores. Blumenau tem, né? Blumenau é o centro. Não é incomparável, né? A população ali é diferenciada. Apesar que o território gasparense é maior do que Blumenau, é maior. Sim. Então, assim, nisso nós somos grandes, né? E o que o jovem hoje opta, né? Então, ele é obrigado a ficar até o 9º ano na escola. Ele é obrigado, quer dizer, entre aspas, né? Por quê? Porque a lei exige. Mas a escola tem que também ser prazerosa para que ele fique até o 9º ano. Exatamente. Eu, nos primeiro, segundo, terceiro ano, do 9º, né? Ele teria que ser, assim, mais profissionalizante. Seria uma diretriz da educação. Não cabe a nós agora, mas é um sonho meu que depois a gente acaba revelando durante o evento, a hora que eu ver a campanha. O período certo. O período certo. E o jovem precisa dessa orientação. Infelizmente, isso aqui, TikTok, essas danças, cada música que a gente fica louco. Como é que o jovem consegue? Mas isso vem da massificação do celular. Qualquer jovem tem um celular. A geração e não mudou. pensa na profissionalização. Eu tenho um aluno meu, que vou falar o Rafael, vou falar o nome dele porque já está comigo desde pequeno, o pai dele me conhece. O Rafael a gente direcionou desde pequeno, ele é faixa marrom. Se Deus quiser, lá no final do ano ele faz rampa preta. Mais um faixa preta para ele. Show. E ele está com 16 anos. E ele começou a trabalhar de aprendiz de mecânico. Ótimo. Ele está gostando. Eu tenho um sobrinho meu que começou a trabalhar como auxiliar de pintor. Por quê? Direcionado. Não gosta de estudar. Mas lá no momento ele encontrou alguma coisa que ele gostava. Eu falo isso para os meus alunos também. Tudo bem, você não gosta de estudar, não gosta de leitura, mas você precisa rapidamente saber aonde é que você vai jogar dentro do campo. Isso. E tem que lembrar que a vida tem custo. Claro. Eu sempre falei para meus alunos, a vida de escola é desse tamanho.
Uhum. A vida, A vida fora ela cobra. é a prática, né? Se eu não tiver querendo estudar para depois fazer uma faculdade, fazer um curso profissionalizante, eu tenho que procurar uma profissão que hoje tudo custa. Então o que precisa? De repente um curso profissionalizante em várias áreas. Sim. E aqui a nossa região é rica. Né? O têxtil, né? Ele te traz várias profissões que te ajudam. Se a gente for pensar nessa questão das oficinas mecânicas, o que mais se vendeu nos últimos 30 anos nesse país foram carros. Carros e máquinas. E máquinas. Então, se você for para este caminho e se tornar um profissional qualificado, pronto para atender o seu cliente, você não vai dar conta. Não vai dar conta. Eu tenho amigos meus em outras cidades, aqui no Santa Catarina, com oficinas especializadas, eles não dão conta, porque falta mão de Exatamente. obra. E assim, por exemplo, a minha filha foi para, vou dar um exemplo, né? Tem lá em casa. A minha filha foi para o marketing. Ela trabalha para uma agência de publicidade, ela trabalha em casa, mas ela buscou o profissional. Ela foi estudar, né? Depois, lógico, deu incentivo. Hoje, muita gente, eu tenho a formação, a gente tem o intuito de sempre que o filho seja melhor e não passe pelo que a gente passou. Claro. E ela buscou. Ela foi fazer curso, acho que foram uns 4 anos de curso de design. E o jovem não precisa fazer o curso de design. Ela não precisa trabalhar em casa. Mas busca alguma coisa, uma profissão, né? Será que da vida, alguma coisa? Lá a gente vai ter logo um aqui. E para que ele consiga fazer uma coisa que ele goste, que seja prazerosa e que lhe traga recursos. Exatamente. Porque não adianta trabalhar numa empresa, num lugar que ele goste, mas que não lhe traga a benfeitoria. A condição. Uma outra coisa que eu quero abordar contigo é uma coisa que eu sei que tu gosta muito, que é a transparência nas contas públicas. Vamos fazer assim, vamos fazer uma comparação, novamente com a minha profissão, que é de professor de artes marciais. A gente fala sensei, 5º grau. Quando a gente faz karatê, a gente tem 3 linhas, 3 vertentes. Primeira, Kihon, que são os movimentos do karatê. Sim. Segundo, o kata. E terceiro, o Shai Kumite, que é a luta propriamente dita. Dentro dessas 3, a gente tem que buscar a excelência. Né? Se eu vou fazer um movimento, eu tenho que buscar a retidão. Então ele tem que ter uma linha, você tem que fluir dentro desse movimento. Dentro da gestão pública, a transparência é igual ao kata. O atleta ele começa com 10 e termina com 0. Ele pode terminar com 0. Sim. E a gestão pública é assim. Então, quando você assume um cargo, eu vou ser um secretário lá da saúde, por exemplo, né? Que é a minha área de saúde. Então você vai buscar o que está de errado na saúde. Então não adianta eu pôr alguém lá que não saiba o que está fazendo. E aí ele não consegue fazer a coisa certa e não consegue mostrar ao público a transparência do trabalho, porque ele vai enrolar. Ele vai dar um jeito de enrolar ali e não vai conseguir fazer. Então, a transparência da gestão pública vem do profissional dentro da sua área. Né? Eu vou falar lá na fundação. Então, põe um professor formado com conhecimento. Hoje nós temos várias competições, né? OLESC, Joguinhos, Jogos Abertos, Jogos Escolares. Então, tem uma infinidade de Jogos Brasileiros Escolares. Então, não adianta botar um advogado lá que não sabe o que vai acontecer. Ele não tem esse contato. Falta o tato. Falta o tato. Então, a transparência ele vai conseguir e prestar conta do que ele está fazendo quando ele conhece. Claro. Lógico, vai ter um gestor com ele junto, um auxiliar. Mas ele é que vai definir a gestão pública. Porque ele não tem como prestar conta se ele não consegue dar conta daquilo que ele vai. Com certeza. Esse é o preceito do nome. Ótimo. A gestão pública vem do profissional da área em que ele está atuando. Eu vou ser a secretária, então. A secretária tem que dar conta da agenda do prefeito. Ou do vereador, ou, né, de quem for o secretário. Entendi.
E Aí quanto você mais consegue preparo, mais transparência, mais transparência tem, porque daí você consegue mostrar que você está fazendo o trabalho. Exato. Antes da gente ir para as considerações finais, eu preciso também te perguntar com relação à segurança da cidade de Gaspar, do Vale Europeu como um todo, mas em especial do efetivo, né? Eu não conheço o atual comandante. Eu conheci o Pimentel, O dos conheci vários Santos. dos Santos. Eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda. Esteve conosco, é só assistir o vídeo e ele conta um pouco da história Tá, dele. então tá. Eu vou dar uma olhada ali. É que a gente tá nessa vida corrida ali, né? Dormindo às 9 horas da noite. Já te convida aí. Então, assim, ó, o que eu, no meu pensar, né, a segurança pública? Eu vejo, eu tenho vários amigos militares, PMs, né, conhecidos, bastante conhecidos, inclusive meu compadre, pai do Silvestre, que é um faixa preta também, foi policial militar, o Cunha, né, então, um abraço, Cunha. Mas meio brabo comigo, mas... E, assim, eles trabalham demais. As pessoas, o que foi ensinado ao público jovem? Tem raiva de polícia. Uhum. Mas na hora do aperto, chama quem? É. A polícia. Quem é que dá a cara a tapa ali? É o policial. Sim. E em Gaspar, a gente conversando com outro, né? A gente vê que o efetivo de Gaspar é pequeno. Eu já conversei uma vez com um amigo meu. Por que não transforma um pequeno batalhão aqui? Gaspar merece. Sim. Né? Porque a gente né? A gente Brusque, responde né? a Brusque. A Brusque, é. E o bombeiro responde a Blumenau. Até o pessoal se trancou no elevador, chamou o bombeiro, o Blumenau atendeu. Por que o Gaspar não atende aqui? Né? Então, polícia militar, polícia civil, é de Gaspar, então tem que atender de Gaspar. Sim. Então, às vezes tu fica inseguro de chamar porque tu não sabe quanto tempo vai demorar. Sim. Lógico que hoje a comunicação é rapidinho. E assim, eu vejo os amigos meus, né, que trabalham 24, 48. Cara, isso é pesado, velho. E assim, um pai de família que trabalha esse período, às vezes o marido e a esposa trabalham na PM, é pesado. Sim. O pessoal, e assim, não é só trabalhar, é aquele colete. Eu conheço vários amigos, tem problema de coluna, problema de o armamento, e eles têm que se proteger. É o dia de verão. Dia de verão, aquele calorão, os caras dizem, tá parado lá, o ar-condicionado ligado. Mas eles merecem, são seres humanos, eles precisam disso. A gente porque precisa ninguém quer ficar dentro de um carro num dia de sol com ar-condicionado porque a segurança deles também é o carro. Claro. A hora que estão ali. Precisamos sim dar uma ampliada, uma olhada na questão do efetivo da segurança da cidade. Polícia Civil, Polícia Militar e o bombeiro também, né? O bombeiro. Nosso bombeiro aqui que também batalha bastante. Precisa estar sempre à disposição da comunidade. Essas corporações e a grande maioria dos jovens, polícia não. Precisa. Essa cultura não é muito aqui focada, é muito mais por São Paulo e Rio de Janeiro. Mas aqui tem, porque quando eu dei muito tempo aula na escola, a gente vê, infelizmente a gente vê aqui em Gaspar esse tipo de coisa. Contaminou. A gente vê bastante o jovem falando. Porque assim, se o pai não cuida em casa, ou a mãe, quem vai cuidar dele? É o cara que vende, o cara que troca, o cara que... É verdade. E aí o que eles falam? Concordo. Polícia não. Aí vem o tal do TikTok, que eu não tenho no meu telefone, que fala, aí tem funk, tem aquelas coisas. Cultura é uma coisa. Agora, coisa ruim, funk não é. Podem ficar bravos comigo, não tem problema. Mas assim, quando fala mal da mulher, que denigre a mulher, porque o funk, se for olhar, a mulher é isso, a mulher é aquilo, é sempre maltratada. Então a mulher tem que se valorizar um pouco mais, né? Cadê as feministas aí né? Então a gente tem que cuidar com esse tipo de coisa. E a gente é família. Amanhã ou depois, quando acontece o quê? Esses jovens de escola não têm essa orientação, daqui a pouco a menina está grávida, casa com 16, 17 anos, começa vai fazer todo o quê? Um ciclo... Né? Eu entendi o que o professor está dizendo e é verdade, a gente tem que ter muito cuidado. E aí fica a área da segurança, né? Porque a polícia militar acaba sofrendo também com esse tipo de coisa, né? Ou em resumo, para entender, educação. Educação. Professor, que papo, hein? Mais uma vez estamos aí. Excelente papo. Eu queria te pedir uma mensagem aos nossos seguidores, à sua família, aos seus amigos, às pessoas que você ama. Fica à vontade. Uma mensagem? Não importa o que somos, não importa o que seremos
E importa, sim, como seremos e como estamos. Sensacional. Pensem nisso aí que às vezes a gente pensa na vaidade, né? Então, a gente sofreu 1 ano e 3 meses com a minha cunhada que teve câncer, né, na cabeça. Nova. Então, se a gente pensar na vaidade e não pensar no próximo, que é preceito do nosso partido, se a gente não pensar, então a gente tem que pensar quem somos, como somos, né? E como estamos. E continuar evoluindo. E continuar evoluindo. Certo? Professor, obrigado, abraço. tá? Obrigado Sensacional pelo mais convite. uma vez o papo. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história do professor Leone aqui na cidade de Gaspar. 44 anos nesse segmento maravilhoso do esporte com o karatê. Sucesso para ti. Sabe que vai ter aí um período turbulento. Turbulento. Campanha eleitoral não é fácil, Não. mas você tem todas as habilidades para se dar muito bem. Vocês tiveram essa oportunidade de conhecer o professor Leone. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Um abraço. Agradecimento a todos e se lembrar do velhinho aqui, estamos aqui, né? Um abraço a todos. Se cuida, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.